Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Quando ele estava à frente da igreja, ele então escreveu esse maravilhoso documento, o esplendor da verdade. Que Jesus trouxe a verdade plena para nós. Aliás, Jesus é a verdade encarnada, né? A verdade de Deus está no Filho, no que o Filho fala, no que o Filho prega, no que ele ensina, no que ele faz. Então, ele mesmo diz, né? O próprio Jesus diz no Evangelho de São João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade em todos os sentidos, viu, querido irmão, querida irmã? Em todos os sentidos. Para qualquer função, para qualquer trabalho, pessoa com estudo ou sem estudo, ou vai fazer uma universidade, se formar alguma coisa. Então, em todas essas coisas, todas, sem exceção, isto é, no universo inteiro, predomina a verdade de Cristo. A verdade dele está em todas as coisas. Por isso que há muitas coisas falsas no que é ensinado, infelizmente. Por quê? Porque não tem como base a verdade divina. Se tivesse como base a verdade divina, então, claro que não falariam coisas. Existem aí, por exemplo, muitas teorias. Veja o nome, teorias. Nada está provado. Mas, claro, para desvirtuar, não é aí o que Deus ensinou, que o homem ele criou todas as coisas, criou o universo, criou tudo que existe. E por fim criou o homem, isto é, o ser humano. Mas criou a imagem e perfeição dele, né? A imagem e santidade dele. Mas tem muitas teorias, como a teoria darwinista, né, de Darwin, dizendo que o homem veio do macaco. Então quer dizer que ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas foi criado segundo uma criatura que estava aí já no planeta e aí foi evoluindo para, quer dizer, uma coisa totalmente absurda e contrária. Então, quer dizer, é ensinado isso? Sim, é ensinado. É ensinado nas universidades, com certeza, e muita gente acredita então nisso e não acredita que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ok? Então, quer dizer, então, é uma mentira isso? É uma mentira. O homem não veio do macaco de forma alguma, de forma alguma. Mas está sendo ensinado. Quer dizer, eu acreditar nisso, eu estou saindo da verdade. Então, por isso que eu digo, né? Se o homem conseguisse deixar como base Jesus Cristo em tudo que ele ensina, aí sim, aí toda a verdade de Cristo resplandeceria, seria um esplendor. Então, Jesus Cristo, ele é o esplendor da verdade. Todos que querem buscar a verdade, buscam em Cristo. Buscam nele, não tem jeito. Por isso que muitas vezes, por exemplo, se falando aqui do direito, da justiça, muitas vezes muita gente é presa, condenada a ficar lá 20, 30, ou até prisão perpétua. Por quê? Porque o juiz se baseia no que é apresentado ali, nas coisas que são apresentadas. Agora, se as coisas que são apresentadas são falsas, o juiz não estava lá para ver se o fulano matou ou não matou. Então ele vai acreditar o quê? Vai acreditar em tudo que vai ser apresentado para ele. Se a pessoa que não é culpada não consegue se defender, não consegue apresentar o seu álibi, ou seja lá o que for, para testemunhar que ela não estava lá, para se inocentar, então ela vai pagar por uma coisa que ela não fez. Então, é a justiça dos homens, que não tem como base, veja, não tem como base a verdade de Cristo. Não tem. Tem como base o quê? Álibis, algumas coisas que são apresentadas ali, fotos, filmes, sei lá o quê. Muitas vezes tudo são coisas que são feitas, né, produzidas falsamente. Então, provas falsas, provas foram colocadas lá, a pessoa não tinha nada a ver com aquilo. Então aí que está, não tem como base a verdade de Cristo, não tem. Então se baseia em outras coisas. Então por isso que em todos os estudos, seja do direito, da medicina, da ciência, engenharia, seja o que for, a pessoa vai trabalhar com contabilidade, com dinheiro,
na economia, na política, seja onde for. Se ela não tiver como base Jesus Cristo, então ela poderá fazer muita coisa errada e fazer muita gente sofrer. Ok? Então por isso que o Papa escreve esse documento, O Esplendor da Verdade. Quem que é o esplendor da verdade? Jesus Cristo. Um dia Pilatos perguntou para Jesus Cristo, né, quando estava lá, dizendo que ele não achava mal nele, etc. Mas quando Jesus falou da verdade, ele falou, mas o que é a verdade? Talvez se ele perguntasse, mas quem é a verdade? Não é que a verdade é uma pessoa, é um ser que chama-se Jesus Cristo. Então talvez Jesus respondesse, eu sou a verdade. Talvez até fosse encantador ali para Pilatos, talvez até mudasse de opinião, não sei. Mas a pergunta dele foi, o que é a verdade? Mas a verdade está em todas as coisas, né? Se tem como base o Filho de Deus. É isso que estamos vendo aqui. Nesse documento, então, O Esplendor da Verdade, estamos no 3º capítulo, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. E estamos num subtítulo que diz o bem moral para a igreja e para o mundo. O bem moral, quer dizer, nosso testemunho de moralidade, quer dizer, de seguir os mandamentos de Deus certinho, né? É o nosso testemunho para o mundo. O mundo tem que ver o nosso testemunho para acreditar em Jesus Cristo. Não é assim? Porque Jesus ninguém está vendo. Como que ele vai saber se Jesus existe? Pela nossa fé, pelo nosso testemunho, pelas nossas atitudes. As pessoas que não acreditam passarão a acreditar. Bem, nosso último programa aqui nós começamos a ver, então, ele está falando sobre a evangelização, a nova evangelização. Nós já vimos isso, né? Já no programa passado. E ele estava dizendo, que terminamos dizendo, né? Que é particularmente na vida da santidade que nós então exercemos o nosso ministério de evangelizadores, quer dizer, como exemplo, né? Pragmático, com ações, ok? Então ele estava dizendo que a vida dos santos, de tantos santos da igreja, milhares de santos da igreja, são exemplo para nós. E o maior exemplo, ele terminou dizendo aqui, quem é? Virgem Mãe de Deus, cheia de graça e toda santa. Panagia, né? É um nome grego. Panagia. A guia quer dizer santa. Pan é toda. Então Panagia, toda santa. Mãe de Deus, né? Puxa vida, Maria é Mãe de Deus. É um título que ninguém tem. É só ela que tem esse título. Nenhuma outra pessoa terá esse título, nunca. Só Maria, Mãe de Deus. Theotokos, em grego aí, Theotokos, Mãe de Deus. Puxa vida, que bênção, né? Então ela é o modelo, ela é a força e ela é a alegria para viver uma vida conforme os mandamentos e as bem-aventuranças do Evangelho. Então se você quer alguém de exemplo, busque Nossa Senhora. Claro, sendo homem ou sendo mulher, não tem problema. É o exemplo que importa. Ok? A vida dos santos, então, dizendo aqui o Papa São João Paulo II, a vida dos santos, reflexo da bondade de Deus. Então veja que a vida dos santos é um reflexo da bondade de Deus. Olha que título maravilhoso, né? Daquele que só é bom, né? Só ele é bom, não tem outro bom, é só Deus. Então a vida desses santos constitui não apenas uma verdadeira confissão de fé e um impulso para a comunicar aos outros, mas também uma glorificação de Deus e da sua infinita santidade. Sabe quando você reza o Pai Nosso? Você reza assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ora, mas o nome de Deus já não é santo? Como que eu vou santificar o nome de Deus? Eu, pecador, como que eu vou santificar o nome de Deus se ele já é plenamente santo? Eu não tenho como santificar o nome de Deus. Mas aí que está. Na oração do Pai Nosso, foi Jesus que criou essa oração. E ele diz que nós temos que santificar o nome do Pai. Agora, o nome do Pai já é santo por excelência. Ele não precisa ser santificado, mas, como Jesus diz no Pai Nosso, e ensina no Pai Nosso, nós temos que fazer o nome de Deus santo na nossa vida.
Então, o nome de Deus que é santo, eu tenho que buscar essa santidade do nome de Deus nos meus exemplos, na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, nos meus afazeres. Eu tenho que santificar o nome de Deus. Lavando louça, fazendo comida, dirigindo um carro, dando aulas, operando um sujeito lá no hospital, um policial que vai prender um bandido, um juiz que vai determinar uma sentença, um bancário que está lá cobrando as dívidas. Então, onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu tenho que santificar o nome de Deus. Como que eu santifico o nome de Deus? Com as minhas atitudes. O meu comportamento. Mas eu posso amaldiçoar o nome de Deus também? Posso, claro que posso. Se eu viver no pecado. Então, se eu estou no pecado, eu nem devo rezar o Pai Nosso, né? Porque daí já é uma mentira completa, né? Pai Nosso que estás no céu, amaldiçoado seja o teu nome. Só se eu rezar assim, então. Só se eu rezar dessa forma. Se eu estiver no pecado, longe de Deus, não quero saber de Deus, não quero saber de amar as pessoas, não quero saber de perdoar ninguém. Eu quero é vingança, eu quero roubar, eu quero matar, eu quero destruir. Eu quero ser um bandido. Então, aí, claro que eu não vou nunca abençoar o nome de Deus. Porque as minhas atitudes estão amaldiçoando o nome de Deus. Tornando-o maldito. Ele não é, mas eu o torno maldito na minha pessoa. Veja bem, eu posso amaldiçoar o nome de Deus minha vida inteira. Deus vai continuar o mesmo. Ele é imutável. O meu pecado não atinge Deus. Entende isso? Agora, o meu pecado vai destruir em mim o amor de Deus, a minha imagem e semelhança de Deus. Então eu serei um sujeito amaldiçoado. Serei um sujeito sem a graça. É desgraçado. Separa graça, né? Desgraça. Então serei desgraçado. Ok? Então aí sim. Então por isso que eu santifico o nome de Deus aonde? Na minha pessoa. Nas minhas atitudes. E é isso o que todos os santos fizeram. Santificar o nome de Deus na sua pessoa. Por isso que eles são exemplos para nós. Então a vida dos santos, reflexo da bondade de Deus, daquele que só Ele é bom, né? Constitui não apenas uma verdadeira confissão de fé e também um impulso para comunicar aos outros, mas também uma glorificação de Deus e da sua infinita santidade. Eu glorifico Deus na minha pessoa, eu exalto Deus na minha pessoa. Como Deus fica feliz por eu dar um testemunho de que eu o amo, de que eu o sirvo, de que eu o quero, de que eu o adoro nas pessoas. Como ele fica feliz? Não porque ele precisa ser feliz, ele já é plenamente feliz. Ele não precisa da minha felicidade, mas ele fica feliz por ver que eu estou ficando feliz. Eu estou sendo feliz, eu estou buscando a santidade. Então ele me ama, ele quer o melhor para mim. Agora, como ele fica triste quando as pessoas não o buscam, não buscam a santidade, mas buscam a corrupção, o pecado, as bobagens, as besteiras. Então, como ele fica triste com isso? Porque nós estamos nos perdendo, nós estamos nos matando. Então é isso que ele fica triste com a gente. Porque o prejudicado somos nós mesmos. Ele não vai ser prejudicado. Já disse, nosso pecado não chega até ele. Mas nós mesmos estamos sendo os nossos carrascos. Nós mesmos estamos sendo os nossos tiranos. Nós mesmos estamos nos matando, nos destruindo, quando não vivemos a santidade. É isso que o Papa está falando aqui. E é isso que nós estamos interpretando. Uma vida santa, continua aqui o Santo Padre, leva assim à sua plenitude de expressão e atuação o tríplice e utilitário munus profético, sacerdotal e real. Ele fala aqui, né? Propheticum sacerdotale et regale, que cada cristão recebe como dom no renascimento batismal da água e do Espírito. Então, quando você é batizado, você recebe o tríplice munus de Cristo. Ser profeta, ser sacerdote, ser rei. Aquilo que eu comentava com vocês no nosso último encontro.
Ser sacerdote é santificar as coisas. Ser profeta, anunciar a verdade, falando e na vida. E ser rei, governar. Conversamos isso no nosso último encontro, nosso último programa. Então, esse é o tríplice munus de Cristo. Propheticum, sacerdotale et regale. Que cada cristão recebe como dom no renascimento batismal da água e do Espírito. A sua vida moral, querido irmão, querida irmã, possui o valor de um culto espiritual. Qual é o nosso culto espiritual? Vamos buscar aqui. Está em Romanos, deixa eu ver aqui. Está em Romanos 12, 1. Então, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. Qual é o nosso culto espiritual? Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, em sacrifício. É este o vosso culto espiritual. Então vou ler de novo, que eu fiz uma confusãozinha aqui. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. 2 pontos. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Veja, este foi o primeiro título, o título do primeiro capítulo que nós estudamos nesse documento. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Então, qual é o nosso culto espiritual, nosso verdadeiro culto? Buscar a santidade. Esse é o nosso culto espiritual. Essa é a base de quando você vai à Santa Missa, comungar o corpo do Senhor, de quando você vai ouvir a palavra de Deus, de quando você vai a uma adoração, de quando você vai participar dos seus serviços dentro da igreja, nas pastorais, nos movimentos. Então, o seu culto espiritual é esse, é buscar a santidade. Essa é a sua resposta que agrada a Deus, agrada o Pai, agrada o Filho, agrada o Espírito Santo. Agrada o Pai porque Ele te formou santo, quer ver-te santo. Agrada o Filho porque morreu para te libertar dos seus pecados e buscar a santidade. E agrada o Espírito Santo que a função dele é santificar você. Entende isso? Então, quer dizer, nós agradamos a Trindade. Nós fazemos confusão, né? Nós queremos muitas vezes agradar as pessoas. E para agradar as pessoas, acabamos relaxando o nosso zelo, nossa fé, e acabamos sucumbindo aí, né? A tantas coisas que as pessoas querem que a gente faça, quer que beba, quer que faça isso, faça aquilo, tantas coisas aí, e que apenas vão tirar o brilho da nossa santidade. Apenas isso. Não servem para nada. São prazeres do mundo que passarão. Como o dia passa. O dia passa, a gente nem vê. Os anos passam, então, que a gente também nem vê. Não é? Então, essas coisas todas passam. Só Deus é eterno. Só o que Ele fala é eterno. Só o que Ele ensina nos leva à eternidade. Não tem outro jeito, não é verdade? Então, esse valor desse culto espiritual que nós lemos aí em Romanos 12, 1, que brota e se alimenta daquela fonte inesgotável de santidade e glorificação de Deus, que são os sacramentos. Então, através dos sacramentos, nós buscamos toda a santidade necessária. Através dos sacramentos, são forças para nós vivermos a santidade. Então, o sacramento do matrimônio é para o casal, a força que vem do sacramento do matrimônio é para o casal viver a santidade dentro do casamento. Um amando o outro inesgotavelmente. Assim, de exemplo de um só, né? Agora ele vai dizer aqui, especialmente a Eucaristia. Claro, o corpo de Cristo é o maior dos sacramentos, não é verdade? Recebemos o seu corpo, sangue, alma e divindade. Aí tem pessoas que falam, mas não acredito, Luiz Carlos, ali é um pedacinho de pãozinho ali que é feito com farinha e água.
como que Deus está ali dentro? Pois então, Deus está ali dentro. Nessa coisa tão humilde, tão simples. O nosso Deus Todo-Poderoso está ali. Aí que está. Acreditamos pela fé, não é verdade? Bem, continuando aqui então. Sacramentos, especialmente a Eucaristia, com efeito, ao participar no sacrifício da cruz, o cristão comunga do amor de doação de Cristo, ficando habilitado e comprometido a viver esta mesma caridade, este mesmo amor, em todas as suas atitudes e comportamentos de vida. Todas as suas atitudes. Então, você comungar o corpo de Cristo é você se transformar em Cristo. Não é Ele que vem se transformar em você. Imagine Cristo se transformando no Luiz Carlos, um pecador. Imagine, isso é uma vergonha. Eu tenho que ser transformado em Cristo. Quando eu recebo a Eucaristia, eu recebo o fogo do Espírito, o fogo que foi purificar Jesus morto lá no túmulo de José de Arimateia, cheio de pecado, né? Porque ele assumiu todos os nossos pecados, o pecado da humanidade, todos os tempos, do mundo inteiro. Então ele estava totalmente impregnado de pecado. Como é que ele poderia voltar à vida com todos aqueles pecados? Imagine, não tinha como Jesus voltar à vida. Então o Espírito Santo foi lá e queimou Jesus, transformou o túmulo de José de Arimateia num forno gigante e queimou todas as impurezas de Cristo. Todas elas. Aí sim, Cristo estava sem o pecado. Aí o Espírito Santo dá vida ao corpo de Cristo e ele ressuscita. O que você recebe na Eucaristia? O corpo ressuscitado de Cristo. Esse corpo incendiado pelo fogo do Espírito Santo, que vem limpar você. Então, quando você recebe a Eucaristia, você comunga aquele pedacinho de pão, na verdade, você está engolindo uma bola de fogo do Espírito e esse fogo tem que entrar em você e queimar você por dentro. Queimar toda a impureza da sua alma, dos seus desejos, dos seus pensamentos. É isso que a Eucaristia faz, meu querido irmão, minha querida irmã. Faz você viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma busca pela santidade e uma renúncia ao pecado. Esse é o objetivo da Eucaristia. Alimentar você para viver no corpo santo de Cristo. Alimentar você com o corpo dele, com o fogo dele, com a ação dele, para fazer você viver a plenitude do corpo de Cristo. Qual que é a plenitude do corpo de Cristo? A santidade. Bem, continuando aqui então, na vida moral revela-se e atua-se ainda o serviço régio do cristão. Quanto mais ele, com a ajuda da graça, obedece à lei nova do Espírito Santo, tanto mais cresce na liberdade, a qual é chamado através do serviço da verdade, do amor e da justiça. Nós somos chamados ao serviço de sempre proclamar a verdade e viver esta verdade com a nossa vida. Do amor, viver a verdade do amor, sempre. O amor tem que estar acima das coisas. Então não pode haver discriminação de pessoas, não pode haver. Nós temos que abandonar tudo isso, aprender a fazer essas coisas. São novos aprendizados. E da justiça, quer dizer, promover a justiça, direitos iguais para todos, sem exceção. Aprender isso tudo. Bem, querido irmão, querida irmã, é um desafio? É muito grande o desafio. Mas é um desafio maravilhoso. É um desafio que nós temos que buscar fazer. Sabe quando você vai participar de uma gincana, uma brincadeira? Por exemplo, olhe, então todos quem seguir todos esses caminhos aqui, tal, numa gincana, né? Vai descobrindo, aquilo vai ganhar o prêmio final, que é lá, sei lá, vamos dizer, uma caixa de chocolates, não sei. Estou aqui dando uma ideia, né? Então, quer dizer, todo mundo está focado na caixa de chocolate, na cesta de chocolates. Então todo mundo está focado lá, eu quero ganhar aquela cesta de chocolate. Então vou me esforçar para ir bem nas provas, ir conseguindo toda a revelação, todas as coisas, os enigmas, etc., para poder chegar lá naquela caixa de chocolate, aquela cesta. Então, a santidade é a mesma coisa. Nós nos esforçarmos na santidade para chegarmos à vida eterna. Senão não tem jeito de entrar no reino do céu. O pecado não entra lá, o pecador não entra lá.
Então nós temos que nos tornar santos. Temos que nos apropriar disso, tomar posse, na verdade. E colocar na nossa mente, né? Olha, eu resolvi, eu vou buscar a santidade. Eu vou renunciar ao pecado. Não sei como vou fazer isso, mas eu vou. Com a graça de Deus, a força de Deus e também com o meu esforço pessoal de oração, de busca por isso, de não desistir, eu vou fazer isso. Vou buscar em Deus toda essa graça. Então tá aí, querido irmão, querida irmã. Encerrando o programa de hoje, vamos fazer a oração final à nossa amada mãe. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.